Olá, bom dia! E hoje com uma história bíblica, eu venho trazer uma história que se encontra no livro de Hebreus. Essa história vocês vão encontrar no versículo 9, ela é de 1 a 28. Essa história que eu vou trazer para vocês é sobre uma pronúncia, metaverso. Vocês já estão ouvindo falar muito isso sobre metaverso? Então, só que aqui não era ainda essa pronúncia metaverso. Era o inverso. Porque essa metodologia, né? Porque existiam os juízes embarcadores. Tanto quem vai ler o texto, de 1 a 28, vai encontrar uma outra palavra aqui, doutra. Então, doutra é isso, é o metaverso, é o inverso. É uma pronúncia jurídica. Então, às vezes, hoje, na nossa autoridade, um juiz novo, vou ler a Bíblia toda. E quando encontra essa palavra aqui, doutra, e aí se sabe que é o metaverso, que é o inverso, e foi juiz que escreveu isso. Claro que sim, né? Porque os juízes desembargadores estavam ali, que seriam os profetas do Alcorão, estavam todos ali escrevendo a Bíblia também. E quando se relatava sobre Jesus, Jesus seria um metaverso também, porque Jesus ele falava que representava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que seria o metaverso, o inverso? É como se fosse uma pessoa e várias pessoas, às vezes manipulando ou dentro daquela pessoa. E falava que Jesus tinha muito poder, e falava as coisas lindas e maravilhosas, coisas dos profetas, coisas dos antigos. Jesus curou Talita Cumi, Jesus curou Lázaro, Jesus andou sobre o mar. Ah, não, Jesus acho que é algo de outro planeta. E falava que era o metaverso. É. Então, essa história fala sobre que o juiz falava bem assim, eu não vou enlouquecer aqui. Aí tinha esse termo que eles estudaram que era sobre o metaverso, sobre que até às vezes para você julgar, quando um juiz vai julgar uma causa, às vezes tem 3, 4 ou 10 juízes atrás dele para julgar uma causa. Mas quando ele vai botar assinar, ele assina como um juiz. Mas antes dele julgar causa assim enorme, ele vai consultar, fazer uma reunião com 3 até 10 juízes. Aí se chama metaverso. Porque essa ação exige do metaverso, do inverso e da doutra. É uma ação jurídica de juiz mesmo, de alçada maior, juiz de distância, quando vai julgar uma coisa assim que é astronômica, né? Então dá para ver que Jesus era o quê? Uma coisa astronômica, uma coisa imensurável, era algo assim contemplável para 10 juízes ficarem estudando sobre o que seria, o que Jesus falava. Até quando Paulo foi para Damasco, quando ele ouviu a voz de Jesus, Paulo já era juiz, perguntou, quem é que está falando? Aí falou, sou eu, Jesus. Aí Paulo, como já tinha as práticas muçulmanas, acreditou que era Deus que estava falando através de Jesus, né? Fala, Paulo, por que me persegues? Aí fala, meu Deus, eu te amo, Deus. Aí Paulo caiu do cavalo, houve aquelas coisas todas. Então eles já sabiam que Jesus representaria várias pessoas. Porque aquilo que Jesus falava, aquilo que Jesus representava, não seria Jesus, ele não mentia, né? Ele falava, quem vê a mim, vê o Pai, vê o Filho e o Espírito Santo. Então essa história que eu venho trazer para vocês, sobre o inverso, sobre a doutra, sobre o metaverso, que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 9, de 1 a 28. Eu vou ler aqui o contexto bíblico. Os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mais do que Cristo é o único, porque é perfeito. Eu vou ler mais um pouco aqui para vocês. Ora, também o primeiro tinha ordenanças do culto divino e um santuário terrestre. Porque eles falavam porque Jesus era perfeito. As pessoas estavam falando que Jesus era perfeito, que Jesus era Deus. E aí, como a doutra o nome doutra é um segmento do Código Penal, seria um Código Penal de investigação, eles questionavam isso. Se Jesus é perfeito, eles colocaram o que seriam as perfeições de Jesus. Aí quem lê o texto aqui vai saber tudo que Jesus fez, que eles achavam a doutra, né, seria o juiz, o embargador, achava que era agradável, achava que era perfeito e achava que era justo. Aí quem vai ler o texto vai falar que Jesus montou uma igreja, um santuário. Isso é agradável? É perfeito, juiz? Sim, é perfeito. Como existe igreja até hoje.
Jesus corrigia as pessoas com consciência, sim. Ele repreendia as pessoas, né? Falava sobre o pecado, ele falava sobre a honestidade, ele falava sobre Deus. Então dá para ver que Jesus não mentia. Aí o juiz agradece. Será que é perfeito? É maravilhoso? É doutra? É metaverso? Sim. Então, quem vai ler esse texto todo, eles colocaram tudo que era perfeito. Tanto que quando o texto é porque é perfeito. Porque é perfeito as coisas até que as pessoas falam. Né? Tem certas coisas que as pessoas criam, faz até hoje, é perfeito, é agradável, nós vamos fazer. Aí a gente tira pro armário, né? O armário guarda-roupa. Quantos anos não tem guarda-roupa? É perfeito, é agradável, é para sempre? Sim. O ser humano nasce, é perfeito, é agradável? Sim. Mas aí fala sobre as imperfeições, os juízes colocaram isso. O que seria bom, agradável? Aí por isso que existe a lei. Para a gente viver uma vida tranquila aqui na Terra, existe o que é uma obediência, a sequência, a uma vida a seguir. Então aqui quando lê bem essa história, esse contexto sobre o que seria metaverso, o que os juízes achavam de certas coisas que viriam. Tem pessoas que é dotada, né, de inteligência, aí quando fica aquela inteligência, igual um cientista, caramba, descobriu agora a vacina o contra a raiva. Foi o que é o metaverso, algo assim imensurável. Eles glorificam a Deus. Porque é louvável que Deus sempre esteja nessas coisas. Quando descobre, quando descobriram aquele medicamento que cura a infecção, então, sobre bactérias, né, um antibacteriano, né, sobre esse antídoto, né, foi uma coisa assim que ajudou muitas, né, as pessoas, que a gente toma um remédio e ajuda a nossa infecção. Então, assim que eles falavam que as pessoas seria louvável, seria perfeito. Então, eles falavam que Jesus era único, que Jesus era perfeito. Isso para as pessoas, quando lê a Bíblia, vê, não poder tocar. Tanto quando Jesus saía, ele tinha os guardas, né? Que era para não tocar em Jesus, que Jesus era único. A mãe dele só falava, só tenho esse. Eu só tenho esse que são Jesus, que falou que era filho de Deus, e as pessoas assim, e o próprio Deus não revelou. Então, falava assim, que as pessoas ter cuidado. Então, os juízes tinham aquele cuidado de falar, olha, esse aqui é o único, só tem esse. Então tem que tomar cuidado. Igual quando eles falam assim, porque é perfeito, Jesus era perfeito. Jesus era agradável, Jesus era louvável, né? Era inquestionável. Quando Jesus falava, os sermões, tanto que estavam escritos sobre aquilo que Jesus falava, a vida de Jesus seria o que? Perfeito. Porque eles também, muitas pessoas, serviam a Deus. E para aquelas pessoas que serviam a Deus desde a antiguidade, Deus é perfeito. E Jesus não negava a Deus, falava, não, quem vê a mim, vê o Pai, vê o Filho e vê o Espírito Santo. Então essa história vai falar sobre isso, que os juízes aclamaram Jesus, que seria um metaverso, seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando. Claro que ele tinha que ter a pessoa própria, que Jesus era um homem, uma pessoa própria, né, que veio na Terra. E que ele se conectava como filho de Deus e as pessoas acreditavam, né? Aí a gente vê que as pessoas de alto intelecto, juiz, cientista, acreditavam que Jesus era filho de Deus. Isso aí não, era inquestionável mesmo, né? Então, as pronúncias, tudo que eles colocaram aqui, que seria perfeito. O que Jesus falava, o que Jesus representava sobre a perfeição. Está aqui no livro de Hebreus, de 9, de 1 a 28. Sobre aquilo, tudo que ele fez, as obras de Jesus. É como o texto bem fala, sobre as obras de Jesus. Que obras seriam essas? Aí Jesus construiu a igreja, Jesus curou, Jesus escreveu, deixou os sermões, Jesus nos ensinou várias coisas, né? Ensinou como a gente orar, ensinou sobre a salvação. O texto é bem claro sobre o que esperar, né, da vida de Jesus para a salvação. Ele ensinou sobre o pecado. Então, Jesus foi um líder religioso que coloca Moisés
tipo ou igual a Moisés, que seria para o povo hebreu, um líder religioso. Então aqui eles declaram que Jesus seria um líder religioso perfeito, que era para pessoas quando olhar ele, quando ele andasse na rua, fosse comer um baruque, né? Jesus andava para Israel, ia comer, que era para pessoas não tocar, não porque era único, né? Não desejar mal a Jesus Cristo, que Jesus ele veio para o bem, só desejou coisas boas, que como o texto bem fala, que ele era único, que ele era perfeito. Um bom dia para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa história, que falam sobre o que os juízes achavam sobre a doutra, sobre o metaverso e aquilo que Jesus representava na Terra também.